É isso aí, Devoto, no oferecimento dos estúdios Apollo 99 com a gente. Aqui nos estúdios Apollo 9 você vai realizar o seu sonho de ter o seu podcast. Salas de gravação, salas para podcast no coração de Belo Horizonte. Estamos localizados na Avenida Augusto de Lima com segurança, profissionalismo, equipamentos excelentes e o preço é o melhor do mercado. Pode confiar, aqui é nos estúdios Apollo 9. Gol Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado é aqui. R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada. Auxílio exame, auxílio consulta ao seu dispor. Preços individuais e preços para a família toda. Limpa Nome SA, tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte a ter o bom crédito. E somente no mês de maio por apenas R$ 599. Mesmo que você tenha feito a dívida, eu tiro o seu nome do SPC Serasa. Importadora Elétrica Brasília, pois quando você pensa nos motores WEG, é claro que você está pensando na Importadora Elétrica Brasília. Temos materiais elétricos com até 40% de desconto para você. Aqui você pode confiar. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil é na Carvisa. Afinal de contas, a adesão é zero. Os 3 primeiros meses você tem um belo desconto vindo de outra proteção veicular. Não se esqueça, tá? Eu protejo você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros. Tem o chaveiro, rastreamento, carro reserva e auxílio combustível. Assistência 24 horas em todo o território nacional. Portal Autoshop, o maior portal de seminovos de BH e região é aqui. Localizado na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates. E a operação Negócio Fechado está a todo vapor. Seu carro agora para pagamento somente em setembro. 120 dias para pagar. Maior estoque de Belo Horizonte aqui com o apoio da 6 Alto. Papum! Precisou de dinheiro? Vem na Papum, meu amigo. O crédito cai na hora para você. Aqui parcelamos até 12 a 18 vezes. Garanto que sou mais barato que banco e financeiro e tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite. Tem esse cartão de crédito com limite? Pronto, tá resolvido. Tem dinheiro na Papum para você. Emprestamos para qualquer lugar do Brasil. A escola de futebol que você sempre sonhou, você pode ser dono. Seja dono da Academia do Galo, a escola de futebol oficial do Clube Atlético Mineiro. Aqui, a lucratividade é lá em cima e o custo é aqui embaixo. Quer saber mais? Link na descrição. Inplay, o melhor gameplay do mercado é aqui. É a plataforma de engajamento esportivo. Você vai disputar contra mim, contra o Beto, e é de graça, cadastro grátis. Como é que brinca na Inplay? É fácil. Você fez seu cadastro, você vai escolher as opções. Sempre tem uma que sim, outra que não. Hulk marca hoje ou não? Você escolhe. Aí quem marcou não e você marcou sim, beleza. Marcou sim, e aí o Hulk fez o gol, levou as moedas de todo mundo que marcou não. É divertidíssimo. E não se esqueça do Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Parcelamos já até 12 vezes pra você. E vindo do canal Vinegro tem 13% de desconto agora. Rap Show do Futuro. Bora para o vídeo! É isso aí, senhoras e senhores, estamos ao vivo aqui para falar de Galo 6 da manhã. Você já deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho? Então você tá bacana, você tá perfeito com o canal Alvinegro. Bom, vamos começar dando a notícia sobre Izep, senhoras e senhores. Izep retornando ao Atlético, é isso mesmo que você escutou. Izep estava afastado, afinal de contas teve um problema do coração. Para quem estava afastado do glorioso Clube Atlético Mineiro, para quem tinha completo desconhecimento das coisas que estavam acontecendo aqui, eu vou explicar pra você, gente. O Izep, ele teve um problema que não foi um problema, ele teve como é que eu vou explicar isso, gente? Ele teve um relatório médico que não é errado. O exame dele apontou uma inconsistência no coração. O que acontece diante disso? O Atlético, como todo cuidado do mundo, afasta o jogador, chama ele para fazer os exames. Fez os exames, não apareceu nada, mas exame dá falso negativo, vocês sabem disso. Então o que o Galo fez? Chamou toda a família por parte de mãe e pai do Izep, até os avós, então primos, tios e avós. Fez os exames em todo mundo, refez os exames, refez avaliações e olharam tudo. E aí, descobriu-se, pelo menos é o que é divulgado, tá? Que não tem nada. Que não tem nada, que não tem problema, que tá tudo certo, que o Izep tá bem. E aí, cara, agora o Izep tá voltando. Então o Izep ficou afastado do glorioso Clube Atlético Mineiro de janeiro nos exames até agora. E agora ele voltou. E tem um problema nisso tudo. O Izep seria aproveitado pelo Cuca na viagem para os Estados Unidos. Por isso que ele fez aquelas baterias de exame e tal. E aí o Izep escreveu assim, tá aqui a foto dele que ele publicou, né? Foto do Atlético, falou assim, de volta. Obrigado, Deus, por tudo. Depois de 3 meses, volto a fazer o que mais amo. Agradeço a todos que fizeram parte do processo. Vamos pra cima. Tá lembrando que ele foi afastado no dia 17, por conta dos exames.
né, e tudo. Ficou afastado mesmo, e antes disso, ele já estava afastado. Então ele tá aí, ele voltou ao CT. Rap, ele vai reintegrar o elenco principal? Não. O Izep perdeu a oportunidade, infelizmente, infelizmente mesmo, e ele tá junto com os júniors. Tá treinando com a equipe inferior e tudo, vai voltar a jogar Brasileirão e é o caminho, gente. Não teve jeito. Infelizmente, esse problema cardíaco dele foi um problema que, né, foi detectado, tinha que ter o zelo, tinha que ter o cuidado. O Izep é um menino, é uma joia, é um cara que joga muita bola. Então o Atlético, na minha opinião, tomou o melhor caminho. Na minha opinião, o Atlético, ele não vai afoito, não, fiz exame aqui, já não apareceu nada, nem nos pais, bora. Não, não. O Atlético foi toda na árvore familiar do cara e teve cuidado de muito pra ele voltar. Boa sorte, Izep, você merece, tenho certeza que você vai dar certo, irmão. Grama sintética tá on. O Atlético treinou, vocês sabem muito bem, sábado, na grama sintética. E o Atlético irá continuar fazendo treinos assim que voltar do jogo contra o Juventude também na grama sintética. É bem verdade que a gente não sabe o que vai acontecer de forma real de quem vai viajar para Iquique e quem fica. Provavelmente o Cuca, e aí desculpa, tá, Cuca, eu vou falar a realidade, sei que muita gente do Atlético vai gostar, mas você vai fazer a cagada de levar os titulares também para jogar contra o Iquique, né? Em vez de levar só os reservas e poupar o Rony, poupar o Coelho, poupar o Everson, poupar o Júnior Alonso e poupar até da viagem. Até pra viagem do Chile, não ganhamos nada. Nada indo com esses caras. Precisamos ganhar do Fluminense, que inclusive venceu. Que vai vir aqui pra Arena MRV comendo cão. Porque eles precisam da vitória pra cacete contra o Atlético pra continuar disputando o G4 lá em cima, onde eles estão hoje. O Renato Gaúcho jogou, mas isso é pra outro dia. Jogou no Chile também totalmente reserva, nem ele foi. Então assim, cara, grama sintética, olha. Eu conversei com uma pessoa, falou que a grama sintética, né, os jogadores até gostaram mesmo, né, mas, gente, é uma questão de adaptação. Por mais que os jogadores, como deram em entrevista, nós gostamos demais, eu achei boa, a grama sintética funciona bem, eu achei que ficou legal pra caramba. Gente, a grande realidade é que a grama sintética nós vamos conseguir ver com realidade se ela é funcional mesmo, se ela vai ser boa mesmo pros jogadores. Com o passar do tempo, é costume, meu velho. Nada disso é de um dia pro outro, nada disso é, comecei, já sou bom, já vou fazer aqui o movimento, não. Tem que acostumar com freio, tem que acostumar com tudo. E a grama sintética da Arena é diferente da do CT. Apesar de ser grama sintética, rolar mais rápido é diferente. Então o Atlético agora, inclusive está sendo discutido internamente se vão fazer mais um gramado sintético, para se acostumar, para ter 2 gramados sintéticos, né, lá no CT, e os outros campos com grama natural, que quando vai jogar fora com um time de grama natural, vai jogar na arena, grama sintética, vai treinando, né, aquela coisa toda. Bom, os jogadores, eles afirmaram ter gostado, eles afirmaram ter achado muito boa a grama sintética. Realmente duvido que eles falariam qualquer coisa diferente, não tem pra quê, né, gente, falar qualquer coisa diferente, afinal de contas, se ficar falando uma coisa diferente do que é bom, dá problema, né? Então realmente é isso mesmo, mas vamos esperar, eu já falo pra vocês que no começo os jogadores vão errar domínio de bola, vão errar passada, mas uma vantagem tem, o Cuca gosta de um time rápido. Até que até o dia 12 de junho, eu não sei se o Atlético vai conseguir fazer suas melhores partidas, mas tenho certeza que depois com a chegada dos reforços, aí sim, velocidade vai ser o nome do Atlético, velocidade vai ser o sobrenome atleticano. E eu espero que a velocidade realmente seja isso. Bom, vamos falar agora do jogo de hoje, Atlético e Juventude. Senhoras e senhores, saiu a relação, vocês sabem bem, eu já tinha mostrado ontem, mostrei na hora do almoço, mostrei à noite, mostrei diversas vezes, né, a lista de relacionados que estão caminhando lá contra a equipe do Juventude. E são Everson, Gabriel Delfim, Robert, Alonso, Rabelo, Roman, Rômulo e Vitor Hugo. Nas laterais, Caio, Natanael, Saravia, a gente pode pôr o Rubens como meia e lateral. Bernard, Fausto Vera, Igor Gomes, Patrick, Scarpa, Zé Felipe como meias, Coelho, João Marcelo, Palácios e Rony como atacantes. Lembrando aos senhores que é importante lembrar disso claramente que, vamos lá, um por um. Lianco, lesionado. Alan Franco, lesionado. Arana, lesionado. Júnior Santos, lesionado. Gabriel Menino, lesionado. E Hulk, suspenso. E aí o restante, que é os meninos da base, né, machucados também. O Palácio, que já voltou, era o diferente. Bom, Rap, qual time você mandaria a campo? Eu mandaria Everson no gol.
Caio Paulista na esquerda, Natanael na direita. Meio de zaga formada de Júnior Alonso e eu, André, gostaria que fosse o Ivan Roman. Mas não vai ser. Meio de campo, Rubens e provavelmente Fausto Vera, é o que eu escalaria. Mas aí, né, meio Scarpa. Aí, cara, eu acho que o Cuca devia jogar com o Igor Gomes. Sabe por quê? A gente precisa de um time mais defensivo, cara. A gente precisa de um time mais fechado. Pra gente poder vencer o Juventude no contragolpe. Porque esse time não tá bom. Não tá dando liga. Falta confiança. E Rômulo e Coelho lá na frente são meus 11. Rep, qual o time que você acha que vai? Com a diferença do Ivan Roman, eu acho que ele vai meter o Rabelo ali na direita. Com a diferença do Ivan Roman. Eu escalaria o Ivan Roman. Acho que o Ivan Roman tá pronto, tá preparado, é contra o Juventude. O ataque do Juventude não tem nada de diferente mais. Derramei aqui, merda. Foi mal. Derramei cerveja, derramei café aqui. Café, viu, gente? Derramei café aqui na minha blusa. 6 da manhã tomando cerveja, ia ser bom, né? Então, assim, cara, esse é o time. Rep, se você fosse mais ousado ainda, o que você faria? Everson, Alonso, Ivan Roman, Natanael, Caio, e aí no meio de campo. Não, Caio não, Rubens. Olha pra você ver. Rubens, Natanael, aí o meu meio de campo ia ser ousadia pura, irmão. Eu ia de Zé Felipe e eu ia de Patrick e falava pros dois assim, oportunidade da vida de vocês. Quero vocês dois cão de guarda. Aí eu escalaria Scarpa, Palácios, Rony e Coelho. Aí eu faria essa escalação. Por quê, Ré? Porque eu escalaria o Vera não tá bem. Eu colocaria o Patrick e o Zé Felipe como cão de guarda mesmo, 2 volantão pra ir buscar jogo, Rubens liberando na esquerda, Natanael pedia pra segurar e pronto, cara. Aí eu ia com esse time, seria uma opção também. Ré, qual o resultado que você acha? Cara, 1-0 pra mim tá lucro. 1-0 pra mim tá excelente, tá? Bom, vamos falar sobre retornos, principalmente de Arana e Júnior Santos. Só existe uma expectativa, né? Vou até falar rapidamente de todos, que eu acho que é mais interessante. Vamos lá. Arana, existe uma expectativa que esta semana ele volte a treinar com bola e possa estar disponível domingo. Júnior Santos, a mesma coisa, que inclusive a gente tá vendo o Júnior Santos nas fotos do Atlético. Então também existe a expectativa do Júnior Santos, tá? Lianco, cara, parece que o Lianco é lá pro dia 15. Alan Franco também é lá pro dia 15. Já falei do Júnior Santos, já falei do Arana, Lianco, tá. Gabriel Menino, pro final do mês. E Hulk, contra o Fluminense, ele já tá disponível até contra o Iquique. Duvido que o Cuca vai gastar ele com o Iquique, mas haveria sim uma possibilidade, seria sim uma situação assim completamente plausível, tá? Então, diante desse cenário, que eu posso dizer pra vocês que os próximos retornos devem ser de Arana e Júnior Alonso, seguida de Lianco e Alan Franco, Hulk já falei, né? E, por fim, aí o Gabriel Menino. O Atlético demorará bastante a ter seu elenco completo, né? Que se a gente pudesse jogar de força máxima, se o Cuca, dentro do que a gente vê, o Cuca escalando, ele escalaria assim: Everson, Arana, Natanael, Lianco, Júnior Alonso, Alan Franco, Rubens, Scarpa, Coelho, Hulk e Rony. Bom, Cuca, gente, aí eu quero falar do jogo. Por que eu tô falando que 1-0 é lucro, 1-0 tá ótimo? Porque o Cuca não é milagreiro, cara. Ele não tem as peças pra encaixar o time que ele gostaria, pontas de velocidade, aquela coisa. Então resta pro Cuca mudar o esquema de jogo. O problema é que o Cuca tá achando que o problema tá na zaga, que a zaga tá tomando muito gol. Mas a grande realidade é que eu enxergo é que o meio de campo é um arame liso, os jogadores passam ali como querem. O Atlético perde muitas oportunidades, o Atlético chuta muito ao gol, mas muito pra fora, muito sem direção, muito chutão, muito qualquer jeito. Enquanto as outras equipes acertam um pouquinho mais o pé. Então, quando você vai analisar todas as partidas, você pega a diferença de chutes no gol, ela é muito pequena. O Galo tem 1 ou 2 chutes a mais pro gol. Chutes pra fora, pra distância, né, longínqua, eu queria ver mesmo, devia ter no SofaScore, chutes reais. Mas como assim, Rep? Chutes que realmente o goleiro precisou fazer uma defesa, a bola passou muito próximo, a bola bateu na trave, que isso aqui vale. Aqueles bicudos que você isola a bola lá pro teto, meu amigo, não vale nada. E assim, o Cuca não é milagreiro, porque como ele não tem o elenco do jeito que ele queria, a formatação que ele queria, ele tenta embutir um estilo de jogo na equipe, mas a equipe não tá aceitando, não tá conseguindo, porque falta qualidade. Então eu acho que o Cuca, como ele não é milagreiro, ele deveria retornar e dificultar o meio-campo. Pelo menos é a minha opinião.
fechar esse meio campo. O Igor Gomes consegue marcar direitinho. Se você solicitar o Igor Gomes, marca, ele marca. E ainda ele tem uma saída boa de bola. Então, assim, eu acho que seria a melhor opção. Bom, vamos falar de Arão, né? Volante que já, ó, gente, encaminhou, viu? Mas você não falou que o Arão era a segunda opção e ele continua sendo. Só que o Atlético tá sendo inteligente dessa vez. O Atlético é 2 volantes. O Cuca tá pedindo 2 volantes, que 2-8, um 5 e um 8 é muito difícil. Ainda mais com essa quantidade de 8 que tem no Atlético. Rubens, Franco, Gabriel Menino, todos eles são 8, Vera. Então você não precisa ter volante de saída com 4 em campo. Se livra de 2 e fica com 2. Então parece que o Cuca, a diretoria convenceu o Cuca a só trazer os volantes. O Galo já tá trazendo o Ilharão, tá fechando o volante e vai trazer o mais jovem. Agora eu vou deixar um recado aqui pra diretoria. Se vocês trouxerem só o Ilharão achando que já tá tudo certo, vocês estão montando igual o Beto postou outro dia mesmo. Um excelente time pra 2019, onde o Arão jogou muito, o Dudu jogou muito, então montando uma velharia aqui dentro do Atlético para economizar dinheiro. Assim vocês vão se dar mal. Garanto a vocês, vocês vão se dar mal. Porque o time tá envelhecendo, em vez de rejuvenescer, o time tá ficando pesado e mais velho. Então eu espero que a informação que eu tenha bata perfeitamente com o pensamento aí, que é o quê? Tá vindo o Arão para ser uma opção e tá vindo um volante para ser a primeira opção. E aí disputar o jogo, os dois disputam, quem tiver melhor joga. Mas desde que tenha juventude nesse elenco. Bom, o Tanaka falou que o acerto com o Dudu, né, que ainda não está chancelado, que não está sacramentado, tem a ver com a redução da folha salarial. Então vamos ver o que meu amigo Lucas Otanaka disse pra gente. Coloquei na velocidade 1.5, vamos lá. O Atlético teve até então 16 saídas e 10 chegadas. O que eu vou passar pra vocês? Inclusive eu já tinha trazido isso lá atrás, em janeiro deste ano, essa situação, eu vou atualizar. Vamos colocar na balança o salário de quem chegou com o salário de quem saiu, juntar e ver o saldo final disso. Que aí vocês vão entender o foco principal desse vídeo aqui. Então vamos lá, galera. Saídas do Galo. Matheus Mendes, Mariano, Lemos, Batalha, Zaratio, Paulinho, Vargas, Kardec, Robert, Otávio, Alisson, Daverson, Paulo Vitor, Fux, Vitinho e Luiz Felipe. 16 saídas. Com essas 16 saídas, o Atlético teve um alívio na folha de 5,5 milhões de reais. Um alívio na folha de 5,5 milhões de reais. Tá? Mentira, 6,7 milhões de reais, eu confundi aqui, tá, galera? Um alívio de 6,7 milhões de reais. Com as 16 saídas até o momento, e lembrando que podem ter mais, o Atlético teve um alívio de 6,7 milhões de reais na folha. Isso é o que saiu. Então o saldo não é esse, entendeu? Agora, vamos às chegadas. Juntando as 10 chegadas, que foram elas, Natanael, Coelho, Júnior Santos, Rony, Menino, Patrick, Caio Paulista, Ivan Roman, João Marcelo e Vitor Hugo. Foram 10 chegadas. Com essas 10 chegadas, o valor aproximado que o Galo tem de custo mensal de salário, que é onde era a folha salarial, 5,5 milhões. Então, no fim dos ovos, vamos lá. 5,5 milhões de gasto com novos atletas e 6,7 milhões de alívio com a saída de atletas. Então, fazendo a conta aqui, o Atlético teve um alívio de 1,2 milhões aproximadamente. Lembrando que são valores aproximados, tá, galera? É importante destacar isso. Um alívio de 1,2 milhões de reais, juntando todo mundo que saiu e todo mundo que chegou. Então, é muito por isso também que o Atlético foi atrás do Dudu, se interessou pelo atleta. Por quê? Trouxe ontem pra vocês, o salário do Dudu vai ser na casa de 1 milhão de reais. No Cruzeiro ele ganhava 2. No Galo ele vai ganhar praticamente a metade, ali na casa de 1 milhão. E é justamente esse alívio que o Galo teve. Então vamos dizer que esse alívio vai ser usado para pagar o salário do Dudu. E lembrando que é uma contratação que não teve custo para tirá-lo do Cruzeiro. Obviamente vai ter as luvas com o atleta, né? E o salário. Tá aí, né? O alívio da folha salarial é que vai facilitar. E olha como é que encaixa a informação do Tanaka que eu dei pra vocês há 2 semanas atrás. Lembra que eu disse assim? O Atlético vai trazer reforço, mas vai liberar também jogadores? Pois é. Imagine você que chegue 2 volantes. O Atlético tem 4 8s. Tem que liberar 2, irmão. Não tem jeito de você ficar com isso tudo, né? Aposto no Vera, sendo muito sincero, aposto no Vera e aposto também na saída do Igor Gomes no meio da temporada. E aí, cara, vindo ponta esquerda e centroavante, aposto na saída do Bernard também. Não duvidaria, não. Mas bom, vamos ver o que acontece, vamos ver pra onde que a gente vai, como a folha facilitou isso tudo. Gente, muitos de vocês estão dizendo o seguinte pra mim, principalmente no Instagram e no chat do YouTube também. Rap, ainda não está no papel, ainda não está contratado. Se não está no papel, não está contratado. Verdade. E pode ter uma reviravolta? Olha, gente, a gente sabe muito bem que o Corinthians chegou e o Grêmio ofereceu até mais do que o Atlético vai pagar. 300 mil a mais. Bom, a rescisão do Dudu ainda não saiu.
Final de semana e empresário, irmão, são grandes amigos. E por que eu tô dizendo isso? Negócios deixam de funcionar, e eu vou contar um caso muito interessante pra vocês, que é um jogador que tá hoje no Inter, que é o Borré. Né? O Atlético não nega, porque o Rodrigo Caetano já confirmou isso, até em uma entrevista, né? O Atlético, por exemplo, na negociação com o Borré, o Atlético tentou, foi junto, chegou próximo do jogador e o Inter foi cobrindo todas as ofertas do Galo. E no final das contas, o empresário levou o Borré lá pro Internacional. O Dudu, ele disse já para o Atlético, disse ao Cuca, disse a todo mundo que gostaria de ficar. Mas venhamos e convenhamos, o Dudu não é um homem confiável. Afinal de contas, o Alexandre Matos foi a São Paulo ano passado, ele pegou na mão do Alexandre, o Pedrinho ligou para Leilo com o Alexandre, combinaram valores que eles iam pagar o Palmeiras e o Dudu não saiu, dizendo que o Dudu ia ganhar os mesmos 2 milhões que ele ganhava no Palmeiras e o Palmeiras ia faturar uma nota. E o Dudu voltou atrás e não foi. Então, assim, com todo respeito à história do futebol, eu não considero que tá sacramentado, apesar, tipo assim, já tá 95%. Esses 5% podem sim fazer uma diferença lá na frente. Rap, mas então você acha que pode ter uma reviravolta? Eu acho difícil ter essa reviravolta por conta de escola do Dudu, filho pequeno do Dudu, e também desse cara já tá chegando num ponto que ele tem que sentar e falar assim, cara, deixa eu aproveitar onde eu estou, deixa eu tentar fazer o meu melhor, porque eu tô me perdendo como homem. Não consegui produzir no Palmeiras, como homem da bola, que eu tô dizendo, tá? Não consegui produzir no Palmeiras, não consegui produzir no Cruzeiro, eu preciso acertar a boa. Eu preciso me encaixar, eu preciso me centrar. E isso eu falo categoricamente, profissionalmente, que se você não faz isso, você se perde. Então, assim, respondendo a pergunta de vocês, que inclusive, olha a capa aí, ó, eu pus uma interrogação, uma exclamação aí pra gente trocar essa ideia, respondendo a pergunta de vocês, eu não acredito numa reviravolta. Eu, inclusive, acredito que na terça-feira o Dudu vai fechar. Quem falou isso foi o Fred Augusto, trouxe ontem na live da noite pra vocês, vai fechar com o Galo. Só que eu quero deixar uma coisa clara. Não está a tinta no papel. E eu já vi jogador vestir camisa e vir embora. Eu já vi jogador que o atleta falou, tá bom, vou pagar 1.250.000. E aí, de repente, o cara ia receber lá no Internacional mais 600 mil e largar o Galo pra trás. Já vi isso acontecer. Então, eu espero, né, vou colocar assim, Dudu é do Galo, sem interrogação, sem nada, quando for anunciado. Espero que você tenha deixado o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Tamo junto, meu muito obrigado, que Papai do Céu abençoe vocês, fiquem com Deus e eu volto. Hoje, 11 da manhã. Valeu!